No Enem, evite usar fórmulas quando você não precisar. Você ganha tempo com isso. Eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos resolver 5 questões do Enem 2023, iniciando pela questão 156. Vamos dar uma olhada no enunciado? O enunciado diz o seguinte: um agricultor é informado sobre um método de proteção de sua lavoura que consiste em inserir larvas específicas de rápida reprodução. Tudo isso é blá blá blá. Vamos lá. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias, a produção de larvas, a reprodução dessas larvas multiplica por 10. Para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando-se um produto. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas. Então, vamos colocar já aqui, ó, no início havia 100 larvas, certo? E dispõe de 5 litros do produto, cuja aplicação recomendada é de exatamente 1 litro para cada população de 200 mil larvas. Então aqui você não vai fazer regra de 3, você não vai usar fórmula nem nada. Se ele tem 5 litros e cada litro ele vai usar para 200 mil larvas, portanto ele vai usar a aplicação recomendada, ele vai aplicar com 5 litros vezes 200 mil larvas. 5 vezes 200 mil vai dar 1 milhão de larvas, certo? Então, já use tua lógica no começo aqui. A quantidade total do produto que ele dispõe deverá ser aplicada de uma única vez. Então, quando tiver 1 milhão, ele vai jogar os 5 litros para cessar a reprodução dessas larvas. Quantos dias após iniciado esse método, o agricultor deverá aplicar o produto X? Então vamos lá, gente. Esquece fórmula de PA, esquece tudo que você poderia pensar para resolver esse exercício de forma mais lenta. Quantas larvas ele vai ter 3 dias após o início desse processo? Ora, se multiplica por 10 a cada 3 dias, então, se ele tem 100, depois ele vai ter 1000. 6 dias depois, são 10 mil. 9 dias depois, 100 mil. E 12 dias depois, 1 milhão. Se ele tem que aplicar quando a população chegar a 1 milhão, então a gente pode dizer que ele vai aplicar com 12 dias, certo? Então, quando chegar no 12º dia, ele vai lá e aplica esse produto. Tudo bem, gente? Perceba, às vezes é mais rápido você escrever do que tentar achar uma fórmula, tentar achar uma expressão matemática que diga quantas larvas tem após tantos dias. Escreva, são poucos dias, não é muita coisa. Se tivesse que chegar aos 18 aqui, ó, você faria 12, 15, 18. Não tem por que você ficar enrolando muito, tá bom? Vamos para a próxima questão, então? Então aí está a questão 157. Ao realizar o cadastro em um aplicativo, foi solicitado que o usuário criasse uma senha, sendo permitido somente o uso dos seguintes caracteres: algarismos de 0 a 9. Portanto, são 10 algarismos que ele pode usar. 26 letras minúsculas e 26 letras maiúsculas. Total de letras que ele pode usar, minúsculas e maiúsculas, 52. E 6 caracteres especiais. Portanto, só vou colocar aqui do lado 6, tá? 3 tipos de estruturas de senha foram apresentados ao usuário. Tipo 1, formada por quaisquer 4 caracteres distintos, sempre que você tiver essa palavra, já grife para você não esquecer dela, escolhidos entre os permitidos. Tipo 2, 5 caracteres distintos, iniciando por 3 letras, seguindo por um algarismo e ao final um caractere especial. E tipo 3, formada por 6 caracteres também distintos, iniciando por 2 letras, depois 2 algarismos e ao final 2 caracteres especiais. Ele está chamando de P1, P2 e P3 as probabilidades de se descobrirem, ao acaso, na primeira tentativa, senhas dos tipos 1, 2 e 3. Então, o tipo de senha que apresenta menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é... Gente, vamos calcular para o tipo 1, tipo 2 e tipo 3 quais são o número total de senhas que existem. Se a gente tiver um número muito grande de senhas,
Você concorda que a probabilidade de acertar ao acaso na primeira tentativa é de 1 nesse total de número de senhas que existem? Então vamos dizer assim, se eu tiver 10 senhas possíveis, é melhor ou pior do que se você tiver 1000 senhas possíveis? Ora, a chance de você acertar ao acaso é 1 em 100 na primeira e 1 em 1000 na segunda, certo? Então, se você tiver um número muito grande de senhas possíveis, a probabilidade de acertar ao acaso vai ser menor. Então, o que a gente vai buscar? Aquele que tiver a maior quantidade de senhas possíveis dentro dessas regras aí, certo? Então, vamos lá. Número de possibilidades, o número de senhas possíveis. Número de senhas em cada um dos tipos. Então vamos lá. Tipo 1. Como é que a gente calcula quantas senhas são possíveis se ela é formada por quaisquer 4 caracteres distintos escolhidos entre os permitidos? Ora, caracteres é tudo isso, tá? É algarismo, é letra minúscula, é letra maiúscula e é caracteres especiais. Cuidado, você não vai calcular ou chamar de caracteres só esses especiais. Eu posso usar qualquer caractere disponível, tá? Então, você concorda que no total aqui, ó, a gente tem 10 mais 52 dá 62, 62 com 6 dá 68 caracteres. 68 caracteres, mas cuidado, eles têm que ser distintos, e são 4. Portanto, você vai ter 68 possibilidades para iniciar. Depois que você já usou um desses 68, você vai ter só 67, porque os caracteres são distintos. Depois 66 e 65. Veja que são 4 algarismos ou 4 caracteres que você vai utilizar, certo? Então, no tipo 1, esta é a quantidade. Aí é que você jamais vai fazer essa conta, tá? Para ficar comparando depois. A gente tem que comparar de alguma outra forma. Não é fazendo a conta. Vamos lá. Tipo 2. No tipo 2, você vai ter o seguinte: formada por 5 caracteres distintos, iniciando por 3 letras. Ele falou se era letras maiúsculas ou minúsculas? Não. Então a gente vai usar qualquer uma das 52 possibilidades, maiúsculas e minúsculas juntas. Então, iniciando por 3 letras. Vai lá, 52 na primeira. Na segunda eu já usei uma letra, 51. Depois, 50. Certo? Seguidas por um algarismo e ao final um caractere especial. Então, algarismo não usei nenhum ainda, eu tenho 10 e um caractere especial, que são 6 disponíveis. Tudo bem? Na número 3, a gente vai ter a seguinte possibilidade, formada por 6 caracteres distintos, iniciando-se por 2 letras, que ele não falou que letras são, se é maiúsculo ou minúscula, então a gente vai ter inicialmente 52. São distintos? São 6 caracteres distintos. Então, se são 2 letras, agora eu vou ter só 51 letras disponíveis. Seguida por 2 algarismos. Então, os algarismos são 10. E depois que eu já usei um, fica 9. E depois, 2 caracteres especiais. Caracteres especiais a gente tem 6. E aí eu já usei um, fica 5. Nossa tarefa é saber qual é a ordem desses números bem grandes, sem fazer a multiplicação. Vamos escrever isso daqui da seguinte forma, gente. 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65 é um número que eu preciso calcular. Eu preciso comparar com 52 vezes 51, 50, 10 e 6. E eu preciso comparar também com 52, 51, 10, 9, 6 e 5. Então eu preciso saber qual deles é maior, qual deles é menor. Eu tenho 3 números grandes que eu não quero fazer a conta. Gente, para começar, vamos imaginar aqui, ó, que a gente multiplicasse esse 10 vezes 6 aqui, ó, que vai dar 60. Então eu estou multiplicando 52 vezes 51 vezes 50 vezes 60. Agora,
como é que eu posso tentar imaginar qual deles é maior entre 68, 67, 66, 65 e 52, 51, 50 e 60? Ora, eu estou multiplicando números. Neste caso, estou comparando só o primeiro com o segundo, tá? Nesse caso, eu não estou multiplicando 4 números grandes por 4, e aqui eu estou multiplicando 4 números que não são tão grandes assim. Todos os números dessa multiplicação são menores do que os números dessa multiplicação aqui, certo? Então é como se eu multiplicasse, por exemplo, 9, 10, 8, 7 e 1, 2, 3, 4. Qual que vai ser a maior multiplicação, o maior resultado? É aquele que apresenta os maiores números, concorda? Então, entre o primeiro e o segundo, eu posso dizer obrigatoriamente que o número de possibilidades de 100 aqui, ó, é muito maior do que o número de possibilidades do segundo, certo? Sem fazer a multiplicação, só enxergando. Agora vamos tentar enxergar entre esse e esse, se existe uma ordem que a gente já consegue perceber. Ora, 52, 51, 50 e 60. Aqui eu tenho 52, 51. Olha esse 5 vezes 10 aqui, ó. Não é exatamente esse 50 que aparece aqui? Então, 52, 51, 50, que é o resultado da multiplicação destes dois números. Isso aqui é 50. E esse daqui, ó, vai dar 9 vezes 6, 54. Então é como se eu tivesse 52, 51, 50, 54. E esse aqui é 52, 51, 50, 60. Percebe que quando eu multiplicar o 52, 51, 50 por 60 vai dar mais do que quando eu multiplicar o 52, 51, 50 por 54, porque esse número 54 é menor do que o 60? Então, obrigatoriamente, o resultado dessa conta vai ser maior do que o resultado daquela conta lá. O que nos interessa? O tipo de senha que apresenta a menor probabilidade, cuidado, probabilidade, de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa. Gente, a probabilidade de você descobrir ao acaso na primeira tentativa vai ser de uma tentativa em N possibilidades. Percebe então que quanto maior for o valor de N, eu quero que seja o maior possível para que a probabilidade como um todo seja a menor chance do cara adivinhar ao acaso, certo? Então, qual é o N maior aqui, o resultado maior de todos? Se o primeiro é maior do que o segundo, que é maior do que o terceiro, portanto, me interessa muito esta primeira possibilidade, que era justamente essa da número 1. E a gente pode afirmar com certeza que a probabilidade do cara acertar ao acaso a número 1 vai ser menor, concorda? Probabilidade de acertar vai ser quando tem mais senhas. A probabilidade de acertar o número 1 é menor do que a probabilidade de acertar o número 2, que é menor do que acertar a probabilidade número 3, certo? É exatamente isso que ele está dizendo na afirmativa A. Ele deve escolher o tipo 1, porque tem mais chances aqui de fazer senhas diferentes, e, portanto, a probabilidade de acertar ao acaso é menor, pois a probabilidade de acertar ao acaso a 1 é menor do que a 2, que é menor do que a 3, certo? Então, letra A. Foi essa, gente. Então, cuidado, não vai sair fazendo conta. Se você sair fazendo conta aí, você vai chegar em números muito grandes, vai chegar no resultado, mas vai perder muito tempo. Não precisa, né? Vamos para o próximo? Então, gente, questão 158 diz assim: em um colégio público, a admissão do primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano, há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 01 a 55, tá? 01 a 55. O sorteio de cada número será realizado em 2 etapas, utilizando-se 2 urnas. Na primeira urna será sorteada uma bola dentre as bolas numeradas de 0 a 9, certo? Então, de 0 a 9 é a primeira urna. Representará o algarismo das unidades, então são 10 possibilidades aqui, né? O algarismo das unidades do número de inscrição, que vai de 01 a 55, a ser sorteado. Em seguida, na segunda urna, será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Cuidado, depois do primeiro sorteio e antes de sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam com o algarismo já sorteado um número de 01 até 55. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Ele vai sortear a unidade, tá? Quando ele sorteia a unidade, por exemplo, vamos supor que deu 9 na unidade.
Ele vai colocar na segunda urna somente as dezenas que podem formar números de 0,1 a 55. Vamos dizer que ele tenha sorteado lá o 9, por exemplo, para iniciar. Ele não vai colocar na primeira urna o 5, certo? Ele vai tirar desse segundo sorteio, ele vai tirar o 5. Por quê? Porque não existe o 59. Ele vai deixar só as possibilidades de 09, 19, 29 e assim por diante até o 49. Então ele vai colocar do 0 até o 4 na segunda urna, vai tirar a bola 5 da segunda urna, tudo bem? Então isso que é importante de você perceber. Ele quer saber as probabilidades dos candidatos de inscrição número 50 e 02 serem sorteados. Então vamos calcular a probabilidade do candidato número 50 ser sorteado primeiro. Então, vai ter a probabilidade dele, né? Vai ser na primeira urna. Qual é a probabilidade do algarismo das unidades dele ser sorteado? Ora, é 1 em 10. Concorda comigo? Ele vai sortear os algarismos de 0 a 9 e tem que sair o 0. Então é 1 em 10 possibilidades para as unidades. E agora, na segunda urna, você vai colocar quais os algarismos que vão estar presentes na segunda urna. Vão ser os algarismos que representam a dezena. Mas as dezenas, dado que foi sorteado 0, pode ser 00, por exemplo? Não, né? 00 não, porque ele tem do 01 até o 55. Então ele não vai colocar o 0. Ele vai colocar aqui na segunda urna, deixa eu colocar aqui embaixo, na segunda urna vão estar presentes o 1, porque pode ser sorteado o 10, o 2, o 3, o 4 e o 5, porque pode ser sorteado 50 também, certo? Passou disso, 6, 60 não existe. Então você vai ter uma chance em 5 de ser sorteado, certo? E aí você vai ter 1 em 50, que é a probabilidade deste candidato aqui ser sorteado. Concorda comigo? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui, ó, as probabilidades, respectivamente, do 50 e do 02, você já tem aqui 1 sobre 50, 1 sobre 50 e 1 sobre 50. Você já vai eliminar, caso você não tenha tempo no final para fazer essa questão, está acabando o teu tempo, você tem que lançar no cartão de resposta, você já vai chutar entre 3 possibilidades. E agora você vai analisar a probabilidade do candidato de número 02, que é o segundo que ele quer. Então vamos lá, 02. Será que não vai ser igual? A chance deles não é a mesma? Vamos ver. A probabilidade de ser sorteado o 2 primeiro, né? É 1 em 10. Concorda? Isso não muda nada porque são os algarismos de 0 a 9 e o primeiro sorteio tem todos os algarismos. E agora vamos pensar nesta possibilidade aqui, ó. Quais são as dezenas que vão ser colocadas? Existe o 02? Sim, inclusive é ele, né? É o próprio 02 que a gente está calculando. Eu posso colocar a dezena 0 para ser sorteada? Pode, porque ele existe. Existe o 12? Existe o 22, o 32, o 42 e o 52? O 5 também, né? Porque vai até o 55. Então, existem 6 dezenas que estarão presentes na segunda urna. Portanto, a chance dele ser sorteado é de 1, que ele quer que seja sorteado só o 0 aqui, ó. É 1 em 6. Então a chance deste candidato ser sorteado é 1 em 60. Que é 1 vezes 1 dividido por 10 vezes 6. Então a chance do segundo candidato ali com o número 02 ser sorteado é 1 em 60. Então 1 em 50 e 1 em 60, essa vai ser a probabilidade que a gente vai marcar na letra A. Certo? Tudo bem? Vamos passar para a próxima então? Então, gente, questão 159 diz assim: o esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade de um rio, sendo L0 a luz que está incidindo aqui na superfície do rio a 0 metros, a intensidade na sua superfície. Então, aqui você tem L0, 2/3 de L0, 4/9 de L0 e 8 sobre 27 de L0. Já está percebendo que isso aqui pode ser uma PG? Não vai usar a fórmula se não precisar, hein? Considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro, segundo o mesmo padrão do esquema. Então a gente tem que perceber o padrão aqui e ver lá a intensidade a 6 metros de profundidade. É isso que ele quer saber. Gente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é longe? É o centésimo termo de uma PG?
Não, é o sexto termo, né? É o termo ali com 6 metros, é perto. Então, comece escrevendo. Se você não precisar usar a fórmula, você não vai usar. Então, vamos lá. Quais são os números que estão multiplicando L0? Porque L0 todos eles têm, né? Então, quais são os números que estão multiplicando L0? Eu tenho 1, porque é 1 vezes L0. Depois eu tenho 2 terços a 1 metro de profundidade. 4 nonos, 8 sobre 27. E isso aqui, ó, está a 3 metros de profundidade, certo? Se eu quiser a 4 metros, porque ele está variando de 1 em 1, eu vou ter um determinado número aqui, certo? A 4 metros. A 5 metros, eu vou ter um outro número aqui. E a 6 metros de profundidade, eu já vou ter este número que está aqui. E depois, 3 pontinhos. Eu quero saber este número que está aqui, ó. Quero saber essa fração, que fração que vai ser. Gente, faz de cabeça, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. 1. O que eu estou fazendo para chegar no 2 terços? Se aqui é 1, 2, 4, 8, né? Eu estou multiplicando por 2 em cima. E 1, 3, 9, 27, eu estou multiplicando por 3 embaixo, certo? Então, vamos fazer as frações aqui, ó. Vamos pensar em cima e depois embaixo. 1, 2, 4, 8, né? 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Veja que é uma questão mais de raciocínio, né? 1 vezes 3, 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, se precisar, arme a conta. 243 vezes 3, 729. Portanto, 64 sobre 729 vezes L0, porque todos os números têm L0 no final, vai ser a resposta que você está procurando nesse exercício, certo? Beleza? Então, vamos passar para a próxima. E aí, pessoal, a última questão é a seguinte. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhares de reais poderia ser calculado pela expressão V de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, tá? Em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 até 30. Já vamos colocar, antes de começar, a gente já vai pensar no seguinte, y, uma função, então, v de x, mesma coisa que y, é igual. Esse x ao quadrado sobre 4, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 1/4 de x ao quadrado, quer dizer, um número que multiplica x ao quadrado aqui, ó, 1 sobre 4 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 4, tá? Menos 10x mais 105. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está me dando uma função de segundo grau aqui, tá? Número que multiplica x ao quadrado com x e termo independente. E ele está dizendo que a variação das vendas é representada por essa fórmula aqui, tá? Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar que o menor montante, qual é o menor montante diário V0, arrecadado ao longo do mês, e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir. Então você tem as categorias aqui, ótimo, bom, normal, ruim ou péssimo, de acordo com o menor montante diário arrecadado ao longo do mês, tá? No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Então ele quer que você ache onde é que fica o V0, tá? Que é o menor montante diário. Isso quer dizer o seguinte, ao longo dos dias, se você substituir o X por 1, você vai ter o volume arrecadado no primeiro dia. X por 2, volume arrecadado no segundo dia. E assim por diante, até o dia 30, tá? Esse não é o caso de você sair escrevendo todos os 30, como a gente fez nos outros lá quando tinha poucas possibilidades ou poucos cálculos a fazer. Aqui você vai ter que realmente conhecer um pouquinho de função de segundo grau para você analisar e já saber direto qual é o menor montante diário, tá? Eu vou lembrar com vocês rapidinho o que é uma função de segundo grau, tá? Uma função de segundo grau é uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você reconhece que tem um número multiplicando x ao quadrado, e por isso que eu fiz essa separação de 1/4 x ao quadrado. Tem um número que está multiplicando x,
e tem um número que está sozinho. Então, neste caso, esse vai ser o A, esse vai ser o B e esse vai ser o C, tá? E tem mais um conceito importante aqui, ó. Se você tiver a representação gráfica de uma função do segundo grau, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Uma parábola. Nesse caso, com o vértice virado para cima, por quê? Porque o A sendo maior do que zero, A maior do que zero, você vai ter uma parábola virada para cima. Se você tivesse o A negativo, você teria uma parábola virada para baixo, certo? Então, você percebe que esta parábola aqui, ó, diz que num determinado momento do mês ele vai estar arrecadando um determinado montante também, vai estar uma altura, aí ele vai diminuindo, reduzindo, 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 até que ele chega num ponto aqui que a gente chama de vértice da parábola, onde ele vai ter a menor arrecadação naquele dia. E depois ela começa a subir novamente. O que a gente precisa saber é onde está esse vértice aqui. E a gente sabe que o x do vértice, tá? O vértice tem coordenadas x e y. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice você não vai precisar, no caso agora, tá? Mas é menos delta sobre 4a, onde o delta é o delta do Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, tá? Então você não vai precisar desse, mas você vai precisar achar em que dia a arrecadação é a menor. Então, menos b sobre 2a vai ser o x do vértice. Esse x do vértice aqui, ó. Esse vértice aqui vai ter um x, o x do vértice é justamente esse valor, menos b sobre 2a. Então vamos achar aqui, ó, x do vértice, que vai ser menos, quem é o b? É o menos 10. Sobre 2 vezes a, vai ficar 2 vezes 1 sobre 4, que é o valor de a que está multiplicando x ao quadrado. Então vamos cortar aqui, ó, o 4 com 2, vai ficar 2. E a gente vai precisar, para achar o x do vértice, a gente vai ter que pensar que menos vezes menos vai ficar mais. Aqui eu estou dividindo 10 por... Aqui restou 1 sobre 2, certo? Para você dividir duas frações, no caso é 10 sobre 1 em cima, eu mantenho a primeira fração, que é 10 sobre 1, e multiplico pela segunda fração, que é meio, invertida, né? 2 sobre 1. Então, isso vai dar 20. O que é o 20 interpretado? Quer dizer o seguinte, se eu jogar o x igual a 20, como eu estou calculando o x do vértice, eu estou calculando eu percebi que no dia 20, para x igual a 20, que representa x, representa os dias, então para x igual a 20, eu vou ter o menor resultado possível para y. Ou seja, eu vou ter a menor arrecadação possível. Então, se x igual a 20 é o pior dia dessa empresa, eu posso dizer que o volume em 20 dias arrecadado, eu vou usar esta fórmula que ele deu aqui, ó. Eu vou calcular quanto é, porque eu já sei que o x igual a 20 vai dar o menor. Então, qual é esse valor menor, tá? Que é justamente 1/4 x ao quadrado menos 10x mais 105. Então, vamos lá. X ao quadrado sobre 4 vai ficar 20 ao quadrado sobre 4. Menos 10 vezes x é igual a 20. Estou substituindo x por 20 em cada um desses termos. Mais 105. Portanto, o volume para 20 dias, que é o menor volume diário, vai ser 20 vezes 20 é 400. 400 dividido por 4 vai ficar 100. Menos 10 vezes 20 é 200. Mais 105. Então, fazendo as contas aqui, ó, 100 menos 200 dá menos 100. Menos 100 mais 105 vai dar 5. Então, o menor volume de vendas arrecadado no mês vai ocorrer no 20º dia, e esse é o menor resultado dessas vendas. Esse é o menor valor. Se o menor valor for maior ou igual a 24, a empresa é ótima. Se o menor valor estiver entre 20 e 24, a empresa é boa. Entre 10 e 20, é normal. Entre 4 e 10, ficou um desempenho ruim dessa empresa, certo? E péssimo se ele for menor do que 4. Entre 4 e 10 é justamente o caso que a gente tem, que é 5, portanto a gente pode classificar o desempenho da empresa nesse mês como um desempenho
ruim, letra D, certo? Gente, muito obrigado por ter assistido até esse momento, espero que tenha sido super útil. Eu gostaria que você, se você achar que você precisa, né, dessas resoluções, que você vai precisar realmente se preparar para o Enem da maneira correta, sabendo como ganhar tempo, sabendo como explorar essas questões da forma mais rápida e mais inteligente possível, se você puder, então, dê um like nesse vídeo se você curtiu, se inscreva no canal, porque eu vou mostrar outras resoluções, outras dicas, outros macetes, e a gente se vê no próximo vídeo, então. Muito obrigado, valeu!